Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou Moisés Dário Alves, contador com mais de 20 anos de atuação no mercado. O escritório Dário Alves, que tem 50 anos, eu sou a segunda geração. E neste bate-papo, nós vamos falar sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física 2026. Porque nós estamos em plena época de declaração de imposto de renda. O mês de maio é o prazo final. No dia 29 de maio termina e nós estamos aqui com muitos assuntos importantes para tratar, para te orientar, para que você possa se organizar para fazer essa declaração da melhor forma possível, aproveitando as oportunidades tributárias e também se orientando para que você tenha tranquilidade e não fique aflito na hora de acertar as contas com o leão. Nosso intuito aqui é trazer os principais temas de dúvidas, os temas mais polêmicos, aqueles que geram malha fiscal e prejuízos para você por desconhecimento e por falta de orientação na hora de fazer a sua declaração. A gente sabe que muitos contribuintes optam por fazer a própria declaração e, com isso, não estudam a fundo, né, algumas situações e acabam se envolvendo aí com situações que podem gerar prejuízo, ou pagar imposto a mais, ou deixar de receber uma restituição maior e, inevitavelmente, acabam indo parar na malha também e deixam de atender, enfim. Eu me deparo todos os dias com diversas situações desse tipo aqui e eu quero conversar sobre as situações. Vamos lá, vou pontuar rapidamente aqui quais são essas situações e depois a gente entra no tema uma a uma. A primeira delas, que é a principal situação de malha fiscal, mais conhecida como malha fina, né? Mas o termo correto é malha fiscal, está nas despesas médicas. Porque atualmente o sistema da Receita Federal ele é feito através do recibo saúde, a declaração do pagamento do médico para o paciente, para o seu cliente. E aí, ao receber esse dinheiro, o médico emite o recibo saúde e esse recibo ele entra automaticamente no carnê-leão do médico, do dentista, do psicólogo, enfim, do profissional de saúde, do fisioterapeuta, e ao entrar automaticamente no sistema da Receita, o contribuinte, na época de fazer a sua declaração, na declaração pré-preenchida, ele traz esses recibos juntamente com os valores pagos durante todo o ano. Acontece muito que, às vezes, esse profissional da saúde pode não ter lançado esse recibo no Carnê-Leão. Consequentemente, o contribuinte não vai ter a importação na sua declaração. Como agir diante dessa situação, eu vou te explicar já já. Outra situação muito comum é quando o contribuinte ele lança na sua declaração despesas com plano de saúde que muitas vezes é administrado por algum sindicato ou é um plano empresarial e isso também gera muita malha. Muita gente nem sabe como lançar isso. Eu vou te explicar já já. Um outro tema que gera muito problemas também é quem tem filhos e de pais separados ou recebe pensão. E aí, às vezes, a pensão é depositada na conta da mãe e o pai lança, né, ou a mãe lança no CPF dela, mas a declaração, o rendimento é do filho. Pensão também está isento de imposto de renda atualmente, então isso não traz tanto problema, mas gera muita dúvida, né? Nós temos aí uma série de questões para ser tratadas aqui nesse sentido, que eu vou destrinchar agora uma a uma para você. Uma outra coisa importantíssima também é com base na isenção por moléstia grave, que eu tenho visto muitos contribuintes também, já com uma certa idade, principalmente, né, idosos, mas pode ter gente nova também, que não sabem dessa possibilidade e às vezes a pessoa que faz a declaração não tem esse conhecimento para orientar. Às vezes é um parente que faz sua declaração, um colega, um amigo, né, alguém que não é um profissional habilitado e experiente nesse assunto e deixa de aproveitar ali uma grande oportunidade também de deixar de pagar imposto de renda e principalmente recuperar o que já foi pago nos últimos 5 anos, quando a doença já tem um diagnóstico superior a 5 anos. Então, tudo isso são situações que exigem uma certa experiência para você que está aí
sendo obrigado a fazer o imposto de renda, precisa buscar, né, profissionais habilitados como nós, né? Hoje a gente tem um site aí na internet que você pode acessar, ir.darioalves.com, e lá você pode agendar uma ligação conosco para a gente tirar suas dúvidas inteiramente sem custo nenhum, e eventualmente, fazendo sentido, a gente pode te assessorar na sua declaração, ou de algum parente que você ajuda, um pai, uma mãe, um avô, uma tia, a gente consegue te ajudar. Então vamos lá, vamos falar sobre as despesas médicas, porque muitos profissionais da saúde deixam de emitir o recibo saúde para os seus pacientes, e ao fazer a declaração de imposto de renda agora, o contribuinte descobre que poderia lançar esses recibos, e isso vai fazer muita diferença na apuração do seu imposto, tá? E aí ele vai pedir o recibo para o profissional da saúde e se depara com a seguinte resposta: eu já fechei minha declaração, o prazo para emitir o recibo de saúde já se extinguiu e eu não posso te dar esse recibo. Ou seja, ele recebe uma negativa do profissional da saúde, e isso gera para o contribuinte um prejuízo financeiro, tá? Então, como agir diante dessa situação? Primeiramente, você precisa exigir o recibo em todos os pagamentos que você efetuar para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Todos esses pagamentos são dedutíveis na sua declaração de imposto de renda. Sua, né, pagamentos feitos para você pessoalmente, para sua consulta, ou pagamentos que você eventualmente venha fazer para os seus dependentes. E aí nós estamos falando de pais, mães, nós estamos falando de filhos, pessoas da qual você detém a guarda judicial. Todos os dependentes legais, você também pode abater as despesas médicas. Então, ao fazer o pagamento das consultas, dos exames, seja lá do que for, você exige na hora do pagamento o recibo. Esse recibo ele pode vir através do recibo saúde, que é o ideal e é obrigatório, mas se o profissional estiver impossibilitado naquele momento de fazer o recibo saúde por qualquer motivo, que ele faz pelo celular e é muito rápido, você exige o recibo em papel para que ele depois te mande o recibo saúde. Isso é, inclusive, uma orientação da própria Receita Federal. Importante você ter o recibo. E agora, nesse momento de declaração, você pede o recibo, o profissional da saúde nega, alegando que já encerrou o prazo para a emissão do recibo. Como resolver isso? Existe uma forma que é: primeiro, o profissional da saúde ele não consegue mais emitir o recibo saúde, de fato. Nesse caso, ele precisa emitir o recibo em papel para você, como ele fazia antes, com todos os requisitos. E, além do recibo em papel, ele precisa lançar na declaração dele, direto no Carnê-Leão. Ele pode fazer isso a qualquer momento, e isso, inclusive, reforço, é uma orientação da própria Receita Federal. Então, não tem desculpa para que o profissional da saúde forneça essas informações para você. Se você, por acaso, tem o comprovante de pagamento para esse profissional e ele se recusa a te dar esse recibo de qualquer forma, mesmo assim você pode lançar o recibo na declaração e a Receita Federal aceita. Se eventualmente você for para a malha, a Receita Federal aceita o comprovante de pagamento como forma de comprovar aquela despesa ali. Então, assim, teve essa situação, converse com um profissional da saúde. Se você é meu cliente ou se você está me conhecendo agora e já tem aí nosso site, já vai ter acesso ao nosso contato, coloque ele em contato que eu vou orientar, vou ajudar esse profissional, que às vezes também está mal assessorado, né, em termos de assessoria contábil, e a gente vai ajudar ele a resolver essa questão e se enquadrar para que você, contribuinte, não tenha nenhum tipo de prejuízo aí ao fazer a sua declaração de imposto de renda. São muitas as possibilidades, tá? Uma outra coisa importante aí que você precisa ter em mente é que é normal a sua declaração de imposto de renda cair na malha, tá? Tenho visto cliente meu que usaram ali serviços de odontologia, serviços médicos, cirurgias e tal, e aí esse profissional que é feita a contabilidade comigo, por exemplo, nós declaramos o Carnê-Leão, tudo certinho, emitimos um recibo saúde, e o paciente caiu na malha por conta desses recibos. Não quer dizer que tenha algo errado
ou que o profissional deixou de fazer alguma declaração do lado de cá. É normal a Receita Federal fiscalizar os lançamentos de despesas dedutíveis com saúde, com base em alguns critérios de relevância, dependendo dos valores, dependendo de como é a sua declaração. É normal ir para a malha. É importante, claro, que você, ao lançar as despesas médicas no seu imposto de renda, tenha todas as comprovações, tenha os recibos em mãos, tenha o recibo de saúde em mão. Você fazendo a tua parte e, mesmo assim, indo para a malha, significa que a Receita Federal, por algum critério, quer fiscalizar a sua declaração. Isso não é nenhum problema. Isso é normal. Se você tem restituição, a parte negativa disso é que você vai demorar para receber essa restituição pelo menos aí 1 ano, 1 ano e meio, até um auditor fiscal pegar a sua declaração e analisar tudo. Se você tem imposto a pagar, isso pouco muda para você, porque se tiver tudo certo, o imposto a pagar vai ser validado pelo auditor fiscal futuramente, então não vai mudar nada a sua vida. Não precisa se preocupar com isso. Quero trazer para você uma outra orientação importantíssima. A partir do momento que você entregou a sua declaração de imposto de renda, ou seu contador, alguém entregou para você, acompanhe o processamento da sua declaração. Caso conste lá alguma pendência, você tem 2 opções. Entender se a pendência foi um erro, retificar a declaração, provavelmente essa pendência vai sair, ou essa pendência pode ser uma malha que é normal. Se estiver tudo correto, não tem o que se fazer, você precisa aguardar 1 ano para abrir a malha a partir de janeiro do ano seguinte, apresentar os documentos para que um auditor fiscalize. Orientação da Receita Federal: se você estiver fazendo antecipação de malha, precisa anexar todos os comprovantes de todas as despesas. Então, se você tem filho lá lançado, tem que anexar a certidão de nascimento. Se você tem 5 despesas médicas, tem que anexar das 5. Se tem despesa com instrução, tem que anexar todos os comprovantes, mesmo que a malha se refira apenas a despesas médicas, tá? Então, essa é uma orientação importante. Vamos falar sobre uma dúvida muito comum e recorrente. Você que tem um plano de saúde empresarial, hoje é muito comum você fazer um plano de saúde em nome da tua empresa, porque você obtém vantagens para você e para sua família, com valores mais em conta, né, mais baixos em relação ao mercado normal. Então você tem na PJ, vai lá, bota lá o plano de saúde na PJ, paga pela empresa, e aí esse plano de saúde você quer deduzir na sua declaração de imposto de renda. Como fazer? Veja bem, a Receita Federal só permite você deduzir o plano de saúde PJ na sua PF, na sua pessoa física, se você conseguir comprovar que o ônus do pagamento foi seu. Na prática, o que significa isso? Vem lá o boleto do plano de saúde para você pagar em nome da sua empresa. Aí tá lá, você, seu filho e tua esposa, os 3 lá no boleto. Aí você vai e paga essa despesa na conta da empresa. Né, paga essa despesa na conta da empresa. E fechou aí. Você não pode deduzir essa despesa na sua pessoa física, tá? Qual é o requisito para você conseguir deduzir isso na sua pessoa física? Você precisa comprovar que você teve esse ônus na pessoa física. Como é que você faz isso? Transferindo a sua parte, o da sua esposa e do seu filho. Você tem que transferir esse dinheiro todo mês para a conta da empresa, da sua pessoa física para a pessoa jurídica. Se você fizer essa transferência, guardar esse comprovante, essa despesa pode sim ser dedutível na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, somente nessas condições. Então fique atento aí, porque isso é algo que eu tenho clientes aqui que tem essa situação, a família toda paga o plano na PJ e de fato eles fazem cada um a sua transferência do seu plano para a conta da empresa. E aí eles vão lá e pagam o plano, o boleto na conta da empresa. E por que isso é tão importante? Porque esse tipo de situação geralmente vai para a malha. Geralmente vai para a malha porque a Receita ela não consegue cruzar de forma automática essas informações. Então, fica atento aí para você fazer a coisa do jeito certo e só faça aquilo que você consegue comprovar caso você tenha a geração de malha. Situação importante agora em relação à isenção por moléstia grave, que é um assunto que eu trago aqui algumas vezes, é super importante você buscar informações sobre isso, porque às vezes você tem um parente aí que está isento de imposto de renda,
tem uma pensão, uma aposentadoria em valores altos, 15, 20 mil reais por mês, está pagando um caminhão de dinheiro de imposto de renda e às vezes esse idoso, essa pessoa, está isento, está 100% isento de imposto de renda. Basta que esse contribuinte tenha algumas das doenças elencadas na lei que dão direito à isenção de imposto de renda. Resumidamente, são elas: Parkinson, Alzheimer, cardiopatia grave, todos os tipos de câncer, demência, cegueira, paralisia, deficiência, né, alguns tipos de esquizofrenia também, dão direito ao imposto de renda. Cardiopatia grave são os casos mais comuns que eu vejo aqui. Cardiopatia grave, Parkinson e câncer, tá? São as três doenças que eu mais vejo. A maioria, né? Não todos, a maioria dos casos que aparecem aqui para mim são uma dessas três situações. Tive um caso também de esquizofrenia de um pensionista que é bem novo, tem 30 e poucos anos, que também tem isenção total de imposto de renda. Então, veja que ao diagnosticar qualquer uma dessas doenças, existe um processo que você precisa fazer junto à sua fonte pagadora para que você obtenha um laudo de isenção de imposto de renda, com uma junta médica, através de uma perícia, né, que vai ver os exames, vai atestar a data da isenção, que ela começa na data do diagnóstico, independentemente da doença ser passível de controle ou não. Antigamente tinha uma validade nesse laudo, hoje não tem mais, já está pacificado isso, tá? Juridicamente, não precisa ter validade. O controle da doença é indiferente. Se você já se curou, é indiferente. Já vi laudos serem negados pela junta médica, porque a junta médica alegou que a pessoa já estava curada de uma leucemia ou de um problema, de um câncer qualquer, e negou o laudo de isenção, e nós fomos obrigados a acionar juridicamente, né, essa isenção e ganhamos todas, porque a pessoa que hoje tem um marca-passo, toma remédio para o coração, teve um infarto, botou um stent, cara, você pode estar com uma qualidade de vida maravilhosa, você pode estar 100% curado, mas você tem direito ao imposto de renda, né? Infelizmente, temos visto casos absurdos de negativa da junta médica da fonte pagadora, alegando que esse contribuinte não tem direito à isenção do imposto de renda. Para isso, a justiça está aí e nós temos, todas as vezes que entramos, nós ganhamos esse direito, né? Então, fica atento, converse com seu pai, com sua mãe, com seu tio, seu avô, você que tem, né, algum parente que recebe uma pensão e aposentadoria alto, valores altos, que tem muito imposto de renda retido na fonte, se eventualmente não tem nenhuma dessas doenças, né? Porque se tem, se está diagnosticado, obviamente, é possível pleitear essa isenção. E aí, a partir desse diagnóstico, a partir desse laudo de isenção, se ele tiver mais de 5 anos e pagou aí imposto de renda nos últimos 5 anos, a gente consegue recuperar 100% de tudo que foi pago de imposto de renda. E vem corrigido com taxa Selic desde a data do prazo de entrega da declaração daquele exercício. Exemplo, tá? Se a pessoa está isenta desde 2022 e a declaração de 22, o rendimento de 22 é entregue em abril de 2023, né? A gente pega o valor corrigido com a taxa Selic desde abril de 2023. Então, vem uma correção realmente bastante alta, porque a taxa Selic está muito alta. Então, você tem uma recuperação importante aí de valores, que a gente sabe que a despesa é muito grande, às vezes tem muito remédio, muito exame, cuidadores. A gente sabe que a idade avançada, especialmente quando tem certos tipos de doença, o gasto é muito grande e você pode e deve pleitear esse direito à isenção e à recuperação de imposto de renda pago no período já com a doença diagnosticada, tá bom? Isso é muito importante e uma grande oportunidade aí em alguns casos, especialmente nos que têm valores altos. Fique atento porque se você tem aposentadoria ou pensão ou reforma, né, no caso dos militares, e tem outras fontes de renda, por exemplo, aluguel, ou eventualmente ainda tem uma fonte de renda que você está nativa trabalhando, a isenção ela só contempla os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Não contempla aluguel, não contempla se você está nativa ainda com alguma matrícula. Esses valores são tributáveis normalmente, mesmo que você tenha essa isenção aí, tá bom? Isso é uma observação importante. Principais casos de malha,
despesas médicas lançadas de maneira incorreta, ou até mesmo correta, mas com valores altos, eh, dependentes também, grande quantidade de dependentes, geralmente a Receita pede a comprovação. Situações de plano de saúde são os que eu mais vejo aqui também, em que o plano de saúde não informou para a Receita. Às vezes é um plano de saúde administrado por um sindicato, por alguma associação, e eles não informam para a Receita Federal. Já tivemos muitos casos aqui assim de malha, e eu, inclusive, ajudei esse sindicato a regularizar a situação dele em relação a envio de informações para a Receita Federal, porque estava gerando malha para muitos contribuintes ali que tinham, né, que pagavam aquele plano de saúde. Então, fica atento aí quanto a isso. O prazo desse ano vai até 30 de maio e você não precisa deixar para a última hora. A senha do Gov hoje é algo extremamente importante, tem que estar no nível prata ou ouro e, de preferência, que você administre essa senha junto a pessoas de confiança, porque o ideal é que você transfira o acesso via procuração eletrônica, né, para o seu contador ou a pessoa que for fazer para você. Na prática, o que acontece, a gente sabe que essa senha é compartilhada com esses profissionais em que o contribuinte tem plena confiança e, às vezes, é mais fácil mandar a senha do que ele passar essa procuração, que muitas das vezes também ele não sabe fazer. Mas a recomendação da Receita e a nossa recomendação é de que você tenha muita cautela no manuseio dessas senhas e tenha muito cuidado também quem você contrata para fazer a sua declaração de imposto de renda. Evite ir a determinados lugares como lan houses, né, porque você não sabe quem está ali, quem vai te ajudar. Então, hoje a gente tem muitos golpes acontecendo. É um período em que as pessoas recebem muito spam, mensagens como se a Receita Federal estivesse intimando você para resolver alguma pendência na sua malha, sua declaração está com pendência. Cuidado, porque todas essas declarações, essas mensagens são spam. Então, não clique em nada, bloqueie o remetente. Se for e-mail, bloqueie o remetente, marque como spam e não compartilha, não envia para ninguém, não pede ajuda, não clique em nada. Então, fica a nossa dica aí para você também orientar, né, as pessoas da tua casa, porque eu recebo mensagem todo dia de algum cliente me enviando mensagens de spam, me perguntando, Moisés, isso aqui tá estranho. Enfim, nunca teve uma mensagem verídica, porque a Receita não se comunica por mensagem nem por e-mail. A Receita Federal não se comunica por ligação. Então, todas as mensagens chegar para você via WhatsApp, via e-mail, via SMS, é golpe. Já estou deixando você avisado, não precisa nem me perguntar. 100% golpe. Não... Se você tiver na dúvida ainda, aí sim entre em contato com a gente vai acessar o seu ECAC e vai ver se tem alguma coisa lá, mas todas as vezes que a gente verifica não tem absolutamente nada, porque não são mensagens verídicas, tá? Bom, é isso. Nosso conteúdo de hoje é para trazer esses alertas para você. Tem muitas questões de malha aí também, que a Receita fez uma live recentemente e esclareceu. Boa parte delas eu trouxe aqui para vocês hoje. Qualquer necessidade, dúvida ou qualquer situação que você tiver perdido sem saber como resolver, acesse aí o nosso site ir.darioalves.com. Lá tem o nosso WhatsApp e aciona aí o nosso escritório para você estar seguro e receber as orientações adequadas de forma íntegra, confiável e ágil, porque a gente sabe que hoje isso faz toda a diferença para que você possa resolver tudo de forma tranquila e segura em relação no que tange a sua declaração de imposto de renda. Eu sou Moisés Dário Alves. Obrigado por assistir esse conteúdo até agora. Espero que tenha feito sentido para você e que as informações tenham sido relevantes. Se isso acrescentou algo na tua vida, teve alguma informação aí de útil, você compartilha com quem você acha que vai gostar de saber dessas informações. Dá o seu like aí pra gente, deixe seus comentários. E foi um prazer estar com você hoje.